Muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui com mais um episódio do Pense Brasil Nordeste, apresentado aqui na TV GGN, que busca trazer uma reflexão sobre o Brasil a partir da região, de uma das suas regiões, uma região com uma cultura, né, com história bastante definida, que é exatamente a região do Nordeste. Hoje eu tenho uma satisfação muito grande em conversar com um historiador e economista, Jonas Duarte. Jonas é professor da Universidade Federal da Paraíba, fez mestrado em economia rural pelo UFPB, tratando exatamente da questão da cotonicultura, da cultura do algodão na Paraíba. Ele foi também doutor em História Econômica pela USP, onde abordou, né, e trabalhou e aprofundou o tema dos impactos socioambientais das políticas de combate à seca no semiárido. Fez pós-doutorado no INSA, no Instituto Nacional do Semiárido, né, pesquisando os impactos do paradigma da convivência com o semiárido e da educação contextualizada para a agricultura familiar no semiárido. Ele foi membro da comissão pedagógica do PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, entre 2012 até 2019, e é ainda, entre várias outras ações, é ainda professor colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes, o núcleo que tem na Paraíba, mais particularmente na cidade de Lagoa Seca, ao lado de Campina Grande. O professor Jonas Duarte é um querido companheiro, uma pessoa bastante envolvida com o tema que nós vamos tratar hoje, que diz respeito à questão do semiárido. O semiárido ele predomina em cerca de 80% do território do Nordeste. É uma área bastante abrangente. Só o Maranhão está fora, mas do Piauí até a Bahia você tem, e esse semiárido ainda entra no norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo. Mas do ponto de vista do Nordeste, ele está presente em 8 dos seus 9 estados, né, numa grande proporção. E eu queria começar essa conversa, professor Jonas, sobre o semiárido, resgatando um pouco a visão de Celso Furtado e o desenvolvimento econômico presente ao longo da sua história no semiárido nordestino. Boa noite, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco nesse episódio sobre o semiárido nordestino. Professor Jonas Duarte. Boa noite, Ricardo. É um prazer enorme estar com você aqui. Você é uma referência para nós aqui na Paraíba e para todo o Nordeste. Eu diria que você é a expressão das inovações que houve no Nordeste, a expressão política dessas inovações, e para mim é uma honra ter aqui a possibilidade de bater um papo contigo sobre o semiárido e sobre o Nordeste, sobre a agricultura familiar. Veja, Ricardo, aí eu tenho que fazer um pouco, e me dê permissão para trazer um pouco esse tema, colocando o Celso Furtado aí, que eu diria que Celso Furtado e Chico de Oliveira são as bases do meu pensamento sobre o Nordeste, mas eu queria fazer um pouco de transgressão histórica para a gente entender essa temática e colocar a importância de Celso Furtado nisso daí. Veja, a região que hoje é demarcada como Nordeste, ela foi até o século XIX, meados do século XIX, a região mais importante economicamente no Brasil. O Brasil é filho da cana-de-açúcar, no engenho da cana-de-açúcar, que trucidava, que moía cana e gente, né, a base do trabalho escravo, quem catapultou o Brasil, e a economia do Nordeste era o carro-chefe desse país. Isso começa a mudar a partir da crise do açúcar, em 1870, por aí,
e o Nordeste o que hoje é demarcado como Nordeste, começa a perder força econômica na proporção do que é o Brasil, né? Mas isso é interessante para entender. O que era o Nordeste? Aí eu já vou me referir a Celso Furtado. O que era essa região? Era a região produtora de cana-de-açúcar, baseada no trabalho escravo, para exportação. E depois nessa região ficou a cana-de-açúcar e o algodão, todos voltados para a exportação. O que é que diferencia o que vem a ser o Nordeste do Centro-Sul? Olha, quando chegou no final do século XIX, com o fim da escravidão, da escravização dos povos africanos, o Sudeste, aquela região de São Paulo e o sul do Brasil, importou, com a ideia de branqueamento da população brasileira, importou mão de obra europeia. A Europa numa crise muito grande. E essa mão de obra veio em função do salário. Essa é uma questão que Celso Furtado aborda muito, e veio ser aqui assalariados, criando aqui uma renda monetária, um processo de monetização da economia na região do Sul-Sudeste. Aqui, nessa região, né, nessa parte de cima do norte do Brasil, aqui nessa região não se desenvolveu a mão de obra assalariado. O que é que aconteceu de fato? Aconteceu aqui um processo de transição do trabalho escravo para relações de produção que o Alberto Passos Guimarães, no seu 4 séculos de latifúndio, chama de relações de produção pré-capitalistas. Aqui se instituiu a meia como forma de pagamento da força de trabalho, a terça, o cambão, que a Liga Camponesa lutou tanto contra, o cambão, a sorte era o quinto bezerro das fazendas, ficava com o vaqueiro, com o trabalhador, a conga. Então se criou aqui nessa região uma série de relações de trabalho não monetizada, não remunerada, que não permitiu se criar aqui uma indústria, nascer aqui uma indústria, porque a indústria ela é filha da circulação monetária. No centro-sul do Brasil, no sul-sudeste, ali São Paulo, sobretudo São Paulo, com a italianada, os espanhóis que vieram, os japoneses que vieram, para a mão de obra assalariada, ali criou uma circulação monetária que permitiu um embrião de indústria na década de 10, sobretudo no período da Primeira Guerra, houve ali um processo embrionário de industrialização. Quando veio o processo de substituição das exportações com Getúlio, o movimento de 30, e quando o Brasil toma a direção urbano-industrial, aí Getúlio, por conta do que existia ali de uma indústria incipiente, Getúlio cria uma indústria de base no eixo sul-sudeste, ali no Rio, né, com a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, com a Vale do Rio Doce, em Minas, a Cosipa, em São Paulo, ou seja, se privilegia aquele espaço para ser o espaço da industrialização, porque ali já havia uma indústria nascente, resultado daquele processo histórico que não houve aqui. E aqui não houve esse processo de industrialização. Essa desigualdade regional entre uma região industrializada e uma região não industrializada, e mais, uma região perversamente estruturada no poder dos senhores de engenho, das oligarquias rurais, dos coronéis estruturados aqui nos sertões dessas áreas, não permitiu aqui o desenvolvimento econômico e industrial que houve na região sul-sudeste. O que é que Celso Furtado, na sua visão desenvolvimentista, imaginava e criou? Celso Furtado foi quem criou a Sudene. Celso Furtado é o pai do pensamento do Nordeste. A ideia de Celso Furtado foi promover aqui uma industrialização. Levar a tese dos desenvolvimentistas que Celso Furtado achava que era possível desenvolver uma indústria aqui no Nordeste. E Celso Furtado criou um fundo, o 3418, que depois vai ser FINOR, para fomentar a indústria regional do Nordeste.
Para fomentar a indústria regional do Nordeste, você precisava também fazer reforma agrária. Então, a ideia do Celso Furtado era trazer indústria para cá, através de um fundo que fomentasse essa indústria, através de políticas de apoio fiscal, políticas fiscais atraentes, e fazer reforma agrária. O que era a reforma agrária de Celso Furtado? Pegar essa área úmida, essa faixa úmida no Nordeste, as margens, essa faixa da costa atlântica, fazer uma reforma agrária radical ali, com aquela reforma agrária, criar uma agricultura camponesa capaz de alimentar as cidades, né, os distritos industriais, onde seriam as indústrias que ele propunha. E o Grande Sertão, sim, também fazer reforma agrária radical para criar produção agrícola, onde hoje é o Matopiba, né, no sul do Maranhão, oeste da Bahia, sul do Piauí, aquela região onde hoje está o agronegócio, o oeste da Bahia, fortemente, que é úmida, outra faixa úmida, ali também fazer uma reforma agrária para alimentar aquela interiorização do Brasil pensada por Juscelino. Então, ali se produzia alimentos para abastecer o interior do Brasil. E aqui, nessa faixa úmida no Nordeste, produziria o alimento para abastecer o Nordeste industrializado. Quer dizer que na tua visão também, toda essa questão do êxodo rural, da imigração nordestina, do cenário de fome e até a desertificação, que eram tão recorrentes e tão presentes, de certa forma, durante até o século XX, né? Ela diz respeito diretamente à questão agrária, ou seja, como é que se disponibilizou a questão agrária no Nordeste. Então, esse no teu entender, é um ponto crucial. Exatamente. Aí tem duas questões, Ricardo, muito importantes para entender. Primeiro, essa estrutura do Nordeste, ela foi forjada na industrialização brasileira pós-50, na industrialização brasileira pós-1955, e aí quem estuda isso muito bem é o Chico de Oliveira, na Crítica à Razão Dualista, e no livro dele, A Elegia para uma Religião, esse li, que é uma região, esse li entre parênteses. O que é que Chico de Oliveira mostra? Que o capitalismo brasileiro ele se desenvolve de forma dependente, subalterno ao grande capital. Aqui não se desenvolveu uma indústria nacional, se atraiu a indústria internacional para vir para o Brasil, para esse eixo centro-oeste, isso a partir de 55, de 54, com a morte de Getúlio, mas depois de 55, se atraiu esse capital para vir para cá com a promessa, não é, da mão de obra baixa, do preço da mão de obra baixo. Para se ter o preço da mão de obra baixa, era preciso ter uma estrutura fornecedora de mão de obra barata. Então, na estrutura do capitalismo brasileiro, por isso que Chico de Oliveira, naquele livrinho dele, chama Crítica à Razão Dualista, ele mostra que não existe dois Brasis. Pelo contrário, o Brasil que se industrializa a partir dos anos 50 no eixo sul-sudeste, ele é combinado, ele está articulado, combinado com o Nordeste, que fornece mão de obra barata a partir disso que você falou, dessa estrutura agrária expulsadora de mão de obra. Nós criamos aqui uma estrutura concentradora de terras, concentradora de renda e que não monetizou, não pagou, não assalariou a força de trabalho. Então, essas estruturas expulsava a mão de obra e casava, fechava com o que o capitalismo dependente brasileiro precisava. Uma mão de obra rebaixada, com o preço da mão de obra rebaixada. Então, a gente pega os estudos, por exemplo, o René Armand Dreyfus, ele mostra por que é que a Volkswagen vem para o Brasil, por que é que a Ford vem para o Brasil, por que é que a GM vem para o Brasil. Vem em função do preço da mão de obra. E quem é essa peãozada que vai trabalhar na indústria automobilística que se forja no Brasil a partir dos anos 50? São nordestinos expulsos dessa estrutura agrária. E também precisa ali dar um suporte àquela classe média, né, e alta. Então, é o nordestino que vira o faxineiro, o zelador, o porteiro de prédio, o garçom,
essa parte da sociedade para dar sustentáculo àquela estrutura. É isso que cria o Nordeste. O Nordeste não dá para você unificar o Maranhão com a Bahia, ou a Paraíba com o Piauí. Nós somos uma diversidade cultural e diversidade, inclusive, econômica, social, muito grande. Mas há uma coisa que nos uniu, que nos tornou homogêneo, que foi essa condição de sermos retirantes, de sermos Paraíba no Sudeste, de sermos vistos como aquela mão de obra diminuída, com aquela mão de obra pobre. E a seca foi o discurso para isso. Olha como é interessante isso, Ricardo. Josué de Castro, quando estudou a fome, a Geografia da Fome, em 1946, Josué de Castro observou que no Nordeste existia duas fomes. Uma fome crônica, que ele chama de uma fome de uma epidêmica, uma epidemia de fome, e existia uma fome que era endêmica e que só no período de seca se tornava uma epidemia de fome. Essa fome epidêmica no Nordeste não é na faixa semiárida, quando ele estuda, é exatamente nas faixas úmidas. Por que nas faixas úmidas? Porque o acesso à terra na faixa úmida é muito mais raro do que o acesso à terra nas faixas semiáridas. Então, a fome do Nordeste ela ocorre muito mais onde chove bastante e muito menos onde não chove, que é no semiárido. Por quê? Porque a fome está relacionada diretamente à terra. E foi ao o acesso à à terra. Quer dizer, a ausência de terra. Então, no semiárido, as pessoas tinham direito a criar um bode, criar um porco, criar uma bezerra, criar uma ovelha naquelas terras ermas. Na região da cana-de-açúcar, o sujeito não tinha direito nem de plantar um pé de macaxeira, um pé de mandioca ali, que Dona Elizabeth Teixeira denuncia isso no seu depoimento, que ela disse que a cana-de-açúcar chegava na biqueira da casa do camponês. Então, essa estrutura agrária é ela quem produz a fome e a emigração do Nordeste. Lógico que no imaginário coletivo, e há um trabalho para isso também, os donos do poder aqui propagaram como que a fome, o desespero, a imigração fosse resultado da seca. A seca, como eu disse, ela é esse expediente, né, digamos, político, propagandístico, inclusive para carrear recursos, e lógico que ela causa desorganização produtiva. Eu gostaria de discutir isso com você. Por quê? Porque no semiárido, nós não nos estruturamos para conviver com o semiárido durante muito tempo. A estrutura produtiva no semiárido, contrariando Celso Furtado, porque quem inspira Celso Furtado é Josué de Castro e José Guimarães Duque. José Guimarães Duque está dentro do DENOX, e dentro do DENOX ele cria um grupo e produz trabalhos mostrando que é possível conviver com o semiárido. É possível conviver com o semiárido no que ele desenvolve, a tese dele, que é possível conviver com o semiárido com a atividade criatória, para produzir proteína animal. E Celso Furtado adota isso. Então, a reforma agrária de Celso Furtado no semiárido era para criar um espaço agrário maior, mais amplo, para produzir leite, carne, pele, a partir da atividade pecuária, criatória no geral. Essa é a tese. Perfeito. Agora, muito no final do século XX, e isso se expandiu no século XXI, nós já estamos aqui com 21 anos, 2021, mas entrou em cena muito no cenário, inclusive econômico, no cenário social, Jonas, a questão da agricultura familiar, né? Eu queria que você falasse
Qual é o peso econômico, o peso social para a população, particularmente no semiárido nordestino? A agricultura familiar hoje no semiárido nordestino é 90% da atividade rural. É de agricultura familiar. E como é que isso chegou? Como é que chegamos a isso? Veja, essa estrutura fundiária criada com o binômio gado e algodão, tão bem estudado por Celso Furtado, ela faliu. Ela faliu no final dos anos 70. Ela faliu por quê? Porque não tinha o algodão, quem dava sustentabilidade, o algodão completava a atividade do gado, a atividade econômica. Assim, como é que funcionava isso? O sujeito produzia algodão, vendia o algodão nessas cidades, Patos, aqui na Paraíba, Patos, Souza, em Pernambuco, Pesqueira, Arco Verde, todas essas cidades passavam a linha de trem da Great West, geralmente, e o sujeito produzia o algodão, os fazendeiros produziam algodão, e a torta de algodão, o restolho do algodão, alimentava o rebanho e fechava o ciclo. Então, o gado e o algodão casavam. E ali eles plantavam, na época do algodão arbóreo, eles plantavam esse algodão consorciado. Ora, o algodão arbóreo, nosso, nativo, ele tinha uma produtividade na lógica da competitividade, das vantagens produtivas, ele tinha uma produtividade muito baixa, porque ele não era a cultura fim. Ele terminava setembro, outubro, vindo da colheita de algodão, mas naquela colheita de algodão o sujeito já tem tirado o milho, o feijão, o girimum, os produtos de subsistência. Isso o Celso Furtado estuda. O que é que acontece? O algodão de São Paulo entrou com produtividade de 1.000 quilos de algodão por hectare nos anos 70. E o algodão daqui produzia 200, 250 quilos de algodão por hectare. Então, o algodão paulista, com as rodovias também, né? A BR-101, a BR-104, a BR-216, integrou o Brasil, aproximou o Brasil, e o algodão de São Paulo veio para cá. Nós fomos, durante muito tempo, os produtores de algodão que abastecia a indústria têxtil paulista, e quando chegou no final da década de 60 e década de 70, nós não tínhamos competitividade. O algodão de São Paulo chegava aqui num custo mais baixo do que o algodão produzido nas fazendas daqui, por conta disso que eu expliquei. Isso levou à bancarrota das fazendas de algodão. E esse declínio do algodão levou junto o gado. E essas fazendas viraram grandes cemitérios. Se você pegar a obra de Luiz Gonzaga, são inúmeras canções que falam das fazendas fechadas, das portas fechadas. E isso, na década de 80, Ricardo, foi um caos. Para você ter uma ideia, emigraram só da região semiárido na década de 80, com a crise econômica que nós vivemos, mas além da crise econômica, as estiagens da década de 80, mas sobretudo o fim do algodão, emigraram do semiárido nordestino 5,5 milhões de sertanejos. Então foi uma tragédia social. É o fluxo migratório interno maior do mundo em uma década. 5,5 milhões de pessoas emigraram. E essas fazendas foram abandonadas. Quem segurava essas fazendas? Todas aquelas políticas de combate à seca que eu estudo na minha tese de doutorado. A Sudene da ditadura, sustentava essas fazendas. O Banco do Nordeste sustentava essas fazendas, aliás, os fazendeiros quebrados, endividados, foram sustentados por ele. Quando foi no governo FHC, agora já na década de 90, Fernando Henrique, a sua ideia neoliberal, né, a sua, digamos, acomodação à política do consenso de Washington, não teve piedade desse pessoal. E fechou os bancos, fechou essas carteiras, fechou a Sudene, não sei se você lembra, fechou a Sudene e deixou esse pessoal na mão. Então, essas fazendas foram todas abandonadas. No final da década de 90, todas entraram nos processos para o Plano Nacional de Reforma Agrária, de 85, de Sarney, o PNRA, criado. Todas estavam, com a Constituição de 88, eram terras improdutivas, endividadas. Eu posso citar o exemplo de Antônio Gomes, que chegou a ser
Antônio Gomes, que chegou a ser vice-governador e governador. Antônio Gomes tinha 6 fazendas, cada uma de 5, 6 mil hectares, e uma dívida enorme na Sudene. Com isso, todas viraram assentamentos da reforma agrária. Todas, sem exceção. Então, o semiárido brasileiro, sobretudo o semiárido nordestino, né, recebeu, a partir do final da década do final do século XX, né, da década de 90, essas fazendas viraram assentamentos de reforma agrária. Para você ter uma ideia, eu computei aqui agora em 2016, só do INCRA, tinha 2.700 assentamentos de reforma agrária no semiárido, só no semiárido. Agora, aí, se você contar os institutos estaduais de reforma agrária, como aqui na Paraíba, a gente tem o ITERPA, Pernambuco, ITEP, Ceará, nós temos mais de 4.000 assentamentos de reforma agrária no Nordeste. Além disso, houve, com o abandono dessas fazendas, uma distribuição natural dessas propriedades, né? Os filhos dele. Então, o Brasil houve um processo de concentração fundiária muito intenso na década de 60, 70, e aqui no Nordeste, no semiárido, e na partir da década de 90 há uma redistribuição, e a agricultura familiar cresce muito e se torna hoje 90% da atividade rural é de agricultura familiar aqui, que é quem abastece hoje o mercado regional. É a agricultura familiar do Nordeste. Nós somos a região do Brasil com maior índice de agricultura familiar. Agora, Jonas, na verdade, a gente, né, a gente não, mas a maior parte das pessoas tem uma ideia errônea em que a agricultura familiar é exclusivamente para sobrevivência, para subsistência. Eu te pergunto, como modernizar, né, ou como avançar na modernização da produção na agricultura familiar, fazendo com que ela supere esse estágio de sobrevivência, de subsistência, né, mas que incorpore também tecnologias, né, que muitas delas foram sendo geradas ao longo desses últimos 30, 20 anos, né, e muitas foram acumuladas nessa década mais recente, de 2005, 2015, antes do golpe, né, onde você teve, de certa forma, com o fortalecimento dos programas, né, de aquisição de alimentos, com merenda escolar, você teve uma delimitação de um mercado muito claro para a produção da agricultura familiar. Eu queria que você falasse sobre essas tecnologias que foram sendo geradas ao longo desses últimos 30 anos, né? Entre elas a própria energia solar, né? Que ela é fundamental para você pensar assim o estabelecimento de uma atividade econômica no semiárido. Olha, Ricardo, a agricultura familiar, a agricultura camponesa nunca foi prioridade no Brasil. Se nós pegarmos o Estado brasileiro, nós somos governados por elites oriundas do universo agrário toda a vida. Vamos pegar o governo mais democrático que nós tivemos nesse país, o governo João Goulart. João Goulart era um latifundiário democrático, mas era um latifundiário. E aí os outros nem se falam. Fora isso, nós tivemos agora esse período da eleição de Lula, que teve um olhar para o semiárido. Eu não diria nem um olhar para o semiárido, foi coisa limitada, mas teve diálogo com os movimentos que surgiram no semiárido, que aí é o mais interessante. Se você observar tudo que ocorreu no Brasil de 2003, depois da eleição de Lula, até 2015, onde houve mais mudança foi no semiárido. Nenhum território nacional houve tantas mudanças positivas como no semiárido. E isso ocorre, vamos também historiar isso daí. Em 1993, nós tivemos uma seca horrorosa aqui, uma estiagem, fome, aquela humilhação das frentes de emergência, e o
superintendente da SUDENE era um paraibano, Cássio Cunha Lima, e se envolveu num escândalo horroroso lá, e a massa camponesa faminta, eu estava no meio do rolo, nós fomos protestar contra aquilo em Recife, na SUDENE. E dali surge a ASA Paraíba, a articulação do semiárido. E a articulação do semiárido Paraíba produz a articulação do semiárido do Brasil. Digamos assim, a mãe e o pai da articulação do semiárido brasileiro, que é o quê? São instituições que começavam a pensar políticas de viabilização do semiárido. Pessoas que diziam, não, o semiárido é viável. É possível a gente viver no semiárido. Para você viver, tem que ter renda, tem que ter condições com dignidade. Agora, nós precisamos de políticas públicas nessa direção. Então, aí se muda o olhar sobre o semiárido. Esses movimentos populares emergem com a ideia de que é possível a convivência com o semiárido e muda o discurso da convivência, da política de combate à seca para a convivência com o semiárido. Isso é fundamental. Muda a visão que se tem. Ao invés de ter políticas de combater um fenômeno natural, é uma política de conviver com esse fenômeno natural. Mas conviver com esse fenômeno natural, você precisa de ter políticas públicas, tecnologias, créditos, apoio à agricultura familiar que produz nesse território. E nós não tínhamos, o semiárido e o Nordeste não tínhamos. Aqui era o lugar mais abandonado. Para você ter uma ideia, Ricardo, olha esses dados que eu pesquisei na minha tese de doutorado. O Banco do Nordeste é de 52, mas o primeiro financiamento do Banco do Nordeste só ocorre em 1954. Entre 1954 e 1994, 93% dos créditos de financiamento do Banco do Nordeste, o principal agente fomentador do desenvolvimento do Nordeste aqui, no período, 93% foi destinado ao latifúndio. 93%. Todas as políticas foram destinadas ao latifúndio. Ficava 7% para uma imensidão de pessoas do povo, de camponeses, que não tinham nenhum acesso ao banco. Foi criado o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, criado na década de 90, aí, já com Fernando Henrique Cardoso, como assim, uma resposta ao que houve em 93, para dizer que assim, é preciso olhar para esse pessoal. Agora, se criou o PRONAF, uma linha de crédito para a agricultura familiar, mas não se tem desenvolvimento tecnológico para a agricultura familiar, sobretudo para a agricultura familiar do semiárido. Então, para entender isso facilmente, o que é mais fácil se criar? Uma colheitadeira gigantesca, computadorizada, hipercomplexa, com todos os seus movimentos para colocar numa grande empresa, ou, por exemplo, uma máquina que capine um campo de 6, 5 hectares, que plante em 5, 6 hectares. Então, toda tecnologia agrícola brasileira foi voltada para o agronegócio. Toda. Por quê? Porque é uma tecnologia importada da indústria dos Estados Unidos, da indústria da Europa. Não é uma tecnologia voltada a partir da realidade brasileira. E é uma tecnologia vinculada ao capital financeiro que financia o agronegócio. Então, está tudo ali fechando um círculo. O capital financeiro compra essas máquinas, coloca no agronegócio, o agronegócio produz, exporta e paga, e o Brasil é só usado para extrair do Brasil o sol, a água, o solo, e transformar aquilo em verdinhas, em dólar, para algumas famílias e o grande mercado industrial de produtos agrícolas e tratores e maquinário agrícola e indústria do farmacêutica, você é farmacêutico, entende isso, indústria farmacêutica de pesticida, do agronegócio, do agrotóxico, nisso daí. Não houve no Brasil pesquisa científica, houve muito pouco pesquisa científica para a agricultura familiar. Isso começa a ocorrer
a partir aí da ASA e desse diálogo, desse fortalecimento dos movimentos sociais. E aí começa a se criar esse termo de tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Se você diz que é possível conviver no semiárido, você tem que ter ali estratégias de estocar água, estocar alimento, estocar forragem para os animais, já que 90% da atividade do semiárido é também criação de galinha, criação de... Eu batalhei muito, sabe? Acho que em 2015, 2016, eu passei um monte de tempo tentando articular isso com o próprio Banco do Nordeste, na época que a gente estava no governo da Paraíba, no sentido de criar uma espécie de Pronaf, uma linha de crédito que pudesse dotar, né, o agricultor familiar de uma placa fotovoltaica de 1 metro por 1 metro, de uma bomba sapo e da escavação, ou seja, de um kit que pudesse cavar ali um poço, atingir a água, ou então pegar água no barreiro que tivesse, e com isso ele alimentar, com essa placa, ele alimentar não só a casa dele, porque a energia é muito cara hoje, ou seja, ele alimentava a casa, e ao mesmo tempo teria ali o seu meio hectare para cada placa dessa, para produzir o ano inteiro. Aonde a gente conseguiu chegar, e depois, infelizmente, isso foi paralisado, mas a mudança de perfil, né, de produtivo foi muito grande, porque o cara produzia ali na época da chuva, quando caía uma chuvinha, ele produzia, guardava para se alimentar e passou a produzir praticamente, quando conseguiu o poço, o ano inteiro. Entende? Passou a produzir bem, passou a produzir enfrentando ou atingindo alguns mercados. Isso meio que foi paralisado, né? Mas essa questão das tecnologias, ela é muito importante, né? Ou seja, que tipo de cultivo dá mais aqui, que tipo de semente, né? Como proteger as sementes da terra, as sementes crioulas, né? Enfim, tudo isso aí ao lado de uma coisa, Jonas, que você inclusive já tocou aí, e que eu acho fundamental, é que a partir da agricultura familiar e a partir dessas entidades formadas nessa realidade, meio que houve uma abertura para uma discussão sobre agroecologia, né? Para observar que aquele derrame de defensivo, de venenos, inclusive, né? Aquilo tinha que ser regulado, tinha que parar. Eu acho que a agricultura familiar cumpriu um processo aí fundamental, né? E acho que isso veio muito do MST, por exemplo, da ASA, das entidades e instituições que atuam nesse território do semiárido. Não é? Exatamente, porque os atores que compõem o semiárido é outro, é a agricultura familiar e os movimentos sociais organizados. Aí emerge esse pensamento da agroecologia, que é Ricardo, mais complexo do que só produzir. Veja, o semiárido é uma região que, para produzir, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos numa área susceptível à desertificação. A produção no semiárido não pode ser vista como uma produção em qualquer lugar. Nós temos que ter tecnologia adaptada às condições do semiárido e tecnologia que harmonize o bioma caatinga, a climatologia, as condições edafoclimáticas com a produção. Porque hoje o semiárido passa por um processo de desertificação grave. Nós temos, por exemplo, aqui na Paraíba, nós temos áreas com 88% do seu território em alto grau de desertificação, ou seja, degradação do solo. E lugares que foram grandes produtores de algodão, lugares que foram grandes produtores de acaprina ou vinocultura. Então, a tecnologia produzida para o semiárido, ela tem que observar esse equilíbrio sistêmico, ambiental complexo, e é perfeitamente possível
E aí é o que você falou, a ciência, o movimento capaz de conduzir para uma agricultura desse tipo viável é a agroecologia. É esse movimento quem vai dar a dinâmica de produzir de forma harmônica com o meio ambiente, sem degradá-lo. E aí, Ricardo, isso só é possível através da agricultura familiar. Nós não temos como ter uma produção equilibrada ambientalmente, equilibrada ecologicamente no agronegócio. Ele sempre desequilibra. Hoje nós precisamos demais fortalecer essa formação agroecológica e a agricultura familiar nesse sentido. E é possível, olha, é possível a gente fazer aqui, eu posso enumerar aqui uma série de tecnologias que a gente já conhece, por exemplo, barragem base zero, o raleamento da caatinga, o enriquecimento da caatinga, a produção a partir de agroflorestas. Hoje nós sabemos que a caatinga ela é um bioma, e a parte vegetal da caatinga, o bioma, caatinga, quando a gente fala, tem que se lembrar que caatinga é a parte, a fauna, a parte animal e a flora. A parte da flora da caatinga, uma pesquisa recente desenvolvida por um ex-colega meu do INSA, o Berg, aqui de Itaperuá, que hoje está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a caatinga é um excelente sequestrador de carbono. Excelente sequestrador de carbono. Então, a caatinga, em pé, ela pode ser uma fonte de renda hoje a partir dos créditos de carbono. A caatinga em pé não impede, por exemplo, você consorciá-la com a produção animal. Nós criamos ali no INSA, Ricardo, no período que eu passei lá, e o INSA foi criado para isso, nós criamos sistemas de produção da caatinga consorciado, palma forrageira, enriquecimento com outras forrageiras granular, não é? Com a caatinga, que aumentávamos a capacidade de alimentação do rebanho em até 6 vezes. Aumentamos. Esses sistemas nós temos pronto para discutir com a comunidade e colocar. Olha que isso é agroecologia pura. Olha que fantástico. A gente aumenta a capacidade de produção da caatinga em até 6 vezes, conservando a caatinga, utilizando a caatinga em pé. Então, isso é a revolução que aconteceu no semiárido. O INSA é produto, olha que interessante, o INSA é produto desse movimento que surge nas bases, que eu falei, da ASA e de toda essa discussão sobre convivência com o semiárido, a sensibilidade do Sérgio Rezende, do Eduardo Campos, sobretudo do Eduardo Campos, com Ariano Suassuna, a gente estava naquele movimento lá, com Lula, o presidente Lula, a gente entregou um documento a Lula em 2002, se comprometendo, a proposta da gente era criar uma coordenadoria de ações para o semiárido, dentro da SUDENE. E a coisa amadureceu com Eduardo Campos, com Sérgio Rezende, com aquele senhor que foi ministro da Ciência e Tecnologia também. Roberto Amaral. Roberto Amaral, aquele pessoal com essa visão de que a tecnologia que deveria se desenvolver para o semiárido deveria ser uma ciência e uma tecnologia participativa, aproveitando o diálogo com essa base social que emerge dentro do semiárido. Então, o INSA é filho desses movimentos para desenvolver uma tecnologia com esses movimentos, dialogando com esses movimentos, dialogando com esses atores vivos que têm uma visão de semiárido dentro da agroecologia, dentro da agricultura familiar. Então, o INSA, o Instituto Nacional do Semiárido, eu diria que é uma das maiores conquistas do semiárido. Mas não foi só o INSA, eu estou falando isso, mas os institutos federais tecnológicos que foram implantados aí, interior adentro, muitos deles adotaram cursos de agroecologia, a expansão das universidades. Aqui na Paraíba, nós criamos a universidade em Sumé, criamos o curso em Pombal, criamos em Cuité, cursos espetaculares, excelentes, com uma gurizada aí que é fantástica, essa juventude aqui dos sertões nordestinos. Quando você conversa com ele, eu no INSA convivi com todo esse território semiárido,
Por exemplo, você começa com o pessoal daquela universidade lá de Minas Gerais, Vale do Mucuri e outro. O pessoal está engajado com a consciência sobre o que é o semiárido, sobre a agricultura familiar e as potencialidades que tem o semiárido dentro dessa visão agroecológica é espetacular. E quando você chegar na UFESA, Universidade Federal do Semiárido, em Mossoró, um espetáculo. A Univasf, nossa, a Univasf que pega Petrolina, Juazeiro e São Raimundo Nonato, o conhecimento que eles têm do ponto de vista de agricultura familiar, do ponto de vista da cultura do semiárido, do conhecimento que se produziu de forma centenária ou milenar dos povos que habitavam esse território, que podem ser hoje utilizados na harmonização, digamos, sistêmica entre homem e natureza, é um espetáculo. Isso foi uma grande revolução que ocorreu no semiárido, grandes mudanças que ocorreram no semiárido. Mas que, de certa forma, né, elas, nesses tempos aí terríveis do bolsonarismo, isso voltou a ser encoberto, né, porque esse Brasil aí, esse Brasil do semiárido, essas transformações todas, de sair de uma situação do latifúndio improdutivo total, da política da seca, né? Dos desvios daquelas frentes de emergência que existiam, e você passar para esse outro processo das universidades, dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, do próprio Instituto Nacional do Semiárido, do INSA, quer dizer, e complementando com outras grandes obras, né? A Transnordestina, que cruza o Nordeste como um todo, grandes canais, né? E Jonas, particularmente que eu acho que é talvez o símbolo maior da integração, dessa nova fase aí, que foi iniciado e feito seus fundamentos no governo do presidente Lula. No governo da presidenta Dilma, teve 72% da sua obra paga, e eu me refiro, você sabe, à transposição do Rio São Francisco. Você é de uma região onde, quando as águas chegaram em agosto, quer dizer, nós suspendemos um racionamento que estava existindo há praticamente 2 anos, né? Essas águas chegaram lá de São Francisco, lá em Boqueirão, Boqueirão estava com 2,8%. Né? A gente já tinha feito uma série de ações para poder captar água mais na superfície, ao invés de profundidade, para poder economizar desvios de água, enfim, porque nós estávamos na iminência de um colapso total numa cidade industrializada como é, por exemplo, Campina Grande. E essa transposição, ela significou, de certa forma, e significa uma integração nordestina, apesar de chegar a 4 estados, né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, apesar do eixo leste, né, ele ter sido inaugurado, porém, ele foi boicotado no governo Bolsonaro, porque houve uma interrupção do bobeamento. Aí estão discutindo quanto se paga, ou seja, a discussão passou a ser o pagamento lá da taxa hídrica, né, que deve ser cobrada, porém, se você tem toda uma população, né, ávida e com necessidade imensa de água para produzir, que corta a Paraíba, no caso do eixo leste, de uma forma onde grandes obras não aconteceram. Teve o Rio Paraíba, né? E você parar o bombeamento, então é algo assim, é algo terrível. O Rio Grande do Norte até hoje não conseguiu ter acesso a isso, porque o eixo norte se arrasta no atual governo, e o Rio Grande do Norte precisa do eixo norte para ter acesso, que passa pela Paraíba também, pela parte. Na verdade, a Paraíba é o estado mais beneficiado. E o eixo norte chega para salvar Fortaleza. Enfim, qual é a tua visão da transposição do São Francisco e toda
esse momento que o Brasil passa, onde todas as grandes obras foram ou paralisadas ou estão sendo tocadas lentamente por inanição, né? Por inanição do governo. Ricardo, olha, nós temíamos muito no debate sobre a transposição do São Francisco que aquela obra fosse, digamos, conquistada, apropriada, privatizada pelo agronegócio. Esse era um temor nosso, e com a obra indeterminada, com as forças políticas que estavam ali no governo Lula, ela tinha muito risco. No projeto original, a obra era unicamente para abastecer as áreas urbanas e o porto do Pecém, no Ceará. E, infelizmente, aí não vale a pena discutir isso, infelizmente, o que é que ocorre hoje? Aqui o eixo leste está aqui desde 2017, aqui próximo. Eu quero dizer o seguinte, eu estudo semiárido e eu vivo semiárido, Ricardo. Eu convivo com as pessoas na região mais seca do Brasil, que é esse Cariri Oriental, aqui da Paraíba, e onde chegou o eixo leste, né? Chegou em Monteiro, no Cariri Ocidental, e desce para Boqueirão, digamos assim, a principal cidade ali do Cariri Oriental. A agricultura familiar não recebeu até hoje ali uma gota d'água. Recebeu um pouquinho ali nas margens do Paraíba, perenizado no teu governo, quando você criou aquele programa de financiar alguns recursos para as pessoas... O Procasa, né? O Procasa. E chegou ali para a agricultura familiar. Mas, no geral, aquelas 12 milhões de famílias que se diziam que ia beneficiar, até agora não chegou. Chegou para Campina Grande, que ninguém pode desconhecer o impacto, teve a importância que tem para Campina Grande. Mas, vamos lá, quando você vai olhar o êxodo nordestino durante as secas, é um êxodo do homem do campo. É o homem do campo que vem inchar as cidades. Então, se faz uma obra desse tamanho, ela tem que chegar para o homem do campo. Não chegou. A transposição ainda não chegou. Quando chegou, chegou com problemas. Se a gente pegar os problemas de pessoas desalojadas, que ficaram sem terra e sem água no canal, que se prometeu tudo e que, infelizmente, não chegou até agora nada, não é brincadeira. Agora, o projeto hoje diz, olha, você traz água para uma região que não tem água, se a gente coloca essa água, socializa ela com tecnologia, com pensamento agroecológico, de não causar impacto ambiental e criar ali um sistema de produção viável, é perfeitamente possível, é uma conquista extraordinária. É uma conquista extraordinária. Infelizmente, com o atual governo, isso está sendo tudo... É muito triste dizer isso. Isso está sendo tudo jogado às favas, sem nenhum interesse. Esse atual governo no Brasil não tem interesse, ele não está voltado para a agricultura familiar, ele não tem interesse, ele é inimigo da agroecologia, ele é inimigo de uma agricultura ecológica, sistêmica, harmônica. Ele não pensa nisso, ele não chega aí. Então, o que é que está acontecendo? A transposição está parada, não beneficia ninguém, e eu sinceramente não sei como vai ficar isso, com tudo isso paralisado, como você falou, e as pessoas desassistidas. Olha, para você ter uma ideia dessa injustiça, as águas do São Francisco que chegaram em Boqueirão passam a 3 quilômetros do sítio onde eu tenho um sítio. A 3 quilômetros. Ali no município de Caturité, um municípiozinho que eu tenho um sítio lá. É a maior bacia leiteira do estado da Paraíba. Sabe quantos agricultores conseguem acessar essa água ali? Nenhum. Não chega para o agricultor. A 3 quilômetros de Boqueirão, da bacia do Boqueirão, não chega 1 litro de água da transposição de São Francisco. Não chega para um agricultor a 3 quilômetros e não chega para nenhum agricultor desse estado, que é ele que, quando vem a estiagem, muito antes
de Campina Grande precisar de racionamento, muito antes de um sujeito morando na cidade fechar a torneira e se ligar que não tem água. Ricardo, a Organização Mundial da Saúde fala que o ser humano precisa de 120 litros de água por indivíduo, por dia. Eu me criei num sítio onde a gente botava um litros de água e davam para 8 pessoas para um dia. Os 8 usavam aqueles 100 litros de água e sobrava água. Porque o homem do campo, o agricultor camponês, o homem do semiárido, ele se acostumou a usar a água ao máximo. Ele não estraga a água, ele é um sujeito comedido no uso da água, ele faz milagre com aquela água. Pois é, as águas da transposição São Francisco não chegaram para esse sujeito. De certa forma, Jonas, elas não chegaram porque eu acho que foi retirada a alma dela, ou seja, o propósito dela. Porque, veja bem, a transposição, o eixo leste, em 2017, consegue chegar à água, mas aí nós já estávamos exatamente nesse período, um período de exceção, um período em que tinham se derrubado um governo, sem crime de responsabilidade, um período de aprofundamento do neoliberalismo, da retomada do neoliberalismo, e efetivamente um período em que tudo aquilo que era popular, né, com um traço popular, foi sendo escanteado. Então, houve e a resistência foi se diminuindo. Então, quando se parou o bombeamento no eixo leste, que nós fomos lá para denunciar em 2019, né, mas já não se tinha resistência suficiente, e isso ficou, né, esse tempo todo, e as políticas complementares, que não são só essas com os agricultores, a política de saneamento ao longo do próprio Rio São Francisco, elas foram paralisadas, né? A política de revegetação de todas as margens, incluindo dos rios que foram interligados, como é o caso do Paraíba aqui, como é o caso de outros rios que serão, né, interligados. Enfim, me parece que a política ela é determinante nisso. Ou se recupera a política como ação proativa, no sentido de fazer com que, né, determinar para quem deve servir as coisas que são feitas, né, como é o caso da transposição, ou a gente não vai ter a capacidade para isso. Ou seja, nós temos que mudar a política. Me parece que essa é a questão talvez mais fundamental para que o Brasil recupere sua capacidade de investimento e recupere principalmente a lógica que é a lógica da inclusão. Essa lógica ela foi perdida desde 2016, desde 2015, quando se começou toda aquela turbulência, e ela não foi encontrada ainda, e nem será no governo de Bolsonaro. Esse governo precisa ser mudado para que a gente recupere, penso eu, não sei se você quer complementar isso, mas penso eu, o governo precisa ser mudado, a política tem que ser mudada para que o povo volte a ser o sujeito central, ou passe a ser o sujeito central das ações governamentais. Não tenho dúvida, nós vivemos uma situação, eu diria, o pior momento desse país, né? Talvez, porque se nós compararmos com a ditadura militar, que ela foi a coisa mais truculenta que esse país vivenciou, a ditadura militar ela estava dentro de um projeto desenvolvimentista, né? Desenvolvimentista a serviço dos monopólios internacionais, que a gente na economia chama um período do capitalismo monopolista de Estado, o Estado a serviço dos monopólios. Agora, você tem a fusão de dois valores na política e na economia terrível, porque tem um valor, tem um aspecto fascistoide nesse governo, um aspecto me preocupa muito, porque tem uma característica antipopular, anticivilizacional, eu diria, mais do que antipopular, ela é antipopular, anticivilizacional, ela é negacionista de tudo. Eu
com muita tristeza, eu digo, o Brasil tem hoje seus 436, quase 440 mil mortos da Covid, uma grande parte por responsabilidade desse governo. Eu não digo isso por nenhuma questão política, ideológica, eu digo isso por uma constatação que se nós tivéssemos vacina, tivéssemos um governo centrado. Ricardo, a China teve menos mortos do que a Paraíba. A China com 1 bilhão e 400 mil pessoas. Por quê? Porque é um governo que cuida do povo. É óbvio. Quando você tem um governo que cuida do povo, morre menos gente. Eu faço uma triagem e observo as características dos governos que estão aí. Quem cuida do povo morreu menos de 1.000 pessoas. Quem abandona o povo está essa mortandade toda. Eu estou falando aí Estados Unidos, França, Reino Unido, esses países todos. Foram todos irresponsáveis, são governos de grupos econômicos que o controlam. São governos a serviço desse pessoal. E aqui, o que é que nós temos? Essa característica desse governo antipopular, com essa necropolítica, porque eles não estão preocupados com a morte das pessoas, eles têm uma política de morte associada ao período mais vil do capitalismo, a forma mais perversa do capitalismo, que é o neoliberalismo, que o que importa são os lucros. Olha, quando você estuda Hayek, o pai do neoliberalismo, ou Schumpeter, ou Friedman, o que é que eles dizem? Quem desenvolve o mundo é o lucro. Então, a tese de um neoliberal é assim: nós temos que maximizar os lucros, porque maximizando os lucros, você faz o mundo progredir. Isso é falso. É falso. Para maximizar os lucros, você precisa deteriorar as condições de trabalho, deteriorar a renda do povo trabalhador que produz a riqueza. E esse governo, ele maximizou o neoliberalismo com esse caráter perverso. Nós estamos, 40 anos depois, reproduzindo o Chile de Pinochet, um governo antidemocrático, na sua essência, tem pavor à democracia, ao diálogo. Por sorte nossa, não tem espaço para ele dar o golpe que almeja, com uma visão neoliberal. Se o Chile foi um experimento neoliberal nos anos 70, nós hoje somos a excrescência do pensamento neoliberal mais tacanho, mais perverso. O Brasil, Ricardo, não precisaria estar com 19 milhões de desempregados. Não precisa. Você tem um governo hoje que ainda tem, um saldo de recursos, de reservas internacionais, que você precisaria criar mecanismo de transformar essas reservas internacionais acima de 300 bi em geração de emprego, em investimento nesse país, investimento na área de saúde para recuperar essas pessoas, de não temer investir no povo, criar um colchão social para não deixar as pessoas abandonadas agora, durante a pandemia. Ora, os Estados Unidos, o país mais liberal, o liberal do liberal, colocou $2.000 na mão das pessoas. Por que é que um Brasil não teria a obrigação moral de colocar isso? Então, nós não temos hoje um governo que olhe para o pobre. Uma das coisas que mais me emocionaram naquela luta contra o golpe de Dilma foi no Sindicato dos Trabalhadores de uma cidade aqui perto, Solânea. E as pessoas faziam um painel dizendo o que tinham conquistado naquele período. Então, o pessoal colocou lá, cisterna, o programa 1 milhão de cisterna, eu consegui uma cisterna na minha casa. Outro colocou, eu consegui ônibus escolar para os meus filhos não iam mais na chuva. O outro colocou lá, eu consegui vender para o programa de aquisição de alimentos, eu consegui... E assim as pessoas diziam, Bolsa Família. Aí um senhor já idoso, ele disse, eu fui tratado como gente. Ele parou todo mundo assim, isso foi a primeira vez que eu fui tratado como gente. Até no banco, eu fui tratado como gente. O que eu quero dizer? Ali havia um olhar humano para as pessoas, como um governo precisa ser, com sensibilidade. Hoje, você tem um presidente da República, Ricardo, que fica ironizando uma pessoa que morre asfixiado de Covid. Vai para a TV imitar uma pessoa morrendo de Covid. Olha a incapacidade, a insensibilidade desse sujeito. E isso, e o mais grave, Ricardo,
ele não é causa, ele é efeito de uma parte da nossa sociedade que pensa como ele. Ele é espelho, ele reflete o que alguns setores da nossa sociedade pensam como ele, que estão incrustados em órgãos de privilégio da sociedade brasileira. Esse é o perigo. No Estado brasileiro, nós temos pessoas pensando assim. Eu estava agora chocado aqui, o Ministério Público da Paraíba, eu sou professor, o Ministério Público da Paraíba entrou, na Paraíba, tanto o Ministério Público Federal como o Estadual, entrou na Justiça para obrigar aulas presenciais na Paraíba. E esse mesmo Ministério Público entrou na Justiça para não permitir a vacinação dos professores. Quer dizer, quer nos matar. Por que eu vou para uma sala de aula com Covid sem estar vacinado? Que lógica tem essa? Porque qual a responsabilidade? Quem vai proteger minha vida? Então, olha, e essas pessoas estão aí em setores do Estado brasileiro cheio de privilégios, distante da vida do povo, não sabe o que o povo vive, e Jair Bolsonaro é um espelho desse fascismo deslocado no tempo. É uma coisa trágica. Jonas Duarte, professor da Universidade Federal da Paraíba, eu costumo dizer que eles passarão e nós passaríamos, né? Assim seja. Eu conversei nesse... Ricardo, seus cabelos brancos e os meus estão acostumados nessa luta. Nós estávamos juntos derrubando a ditadura, nós estávamos juntos quando, por exemplo, inauguramos a inauguração popular da transposição de São Francisco, aquele ato tão belo. Então, a vida é assim. Esse governo, ele passará. Olha, veja o que passou o Chile e o que se anuncia para o Chile agora. O que se anuncia para o Chile agora é um período de um governo progressista comprometido. Democracia, inclusão, liberdade, inclusão, universidade pública, educação pública, que o Chile de Pinochet nunca teve, agora uma nova Constituição. Previdência social. Então, nós olha, Ricardo, eu nunca fui pessimista. Nunca fui pessimista. Eu conheço o povo brasileiro, eu conheço o agricultor brasileiro. Eu tenho o maior orgulho de dizer que meu pai morreu aos 87 anos, que não conseguia abrir suas mãos de calo, mãos calejadas, porque o maior prazer dele era o cabo de enxada. Então, eu convivo com o agricultor. E esse povo é de uma energia, de uma capacidade de resiliência, de superar esses maus momentos. Então, eu não tenho dúvida que esses fascistas, esses canalhas que estão aí, nessa coisa embebecida, louca, de exterminar os pobres, de gerar desemprego, de exterminar as pessoas que trabalham nesse país, eles vão ser jogados para o lixo da história. E as pessoas que lutam abrirão, o sol nasce todo dia, e nós abriremos o horizonte para construir um futuro. Assim seja, meu querido. Nós passamos aqui um pouco do tempo dessa conversa interessantíssima com o professor Jonas Duarte, professor da Universidade Federal da Paraíba, historiador, economista, enfim, já trabalhou, já desenvolveu trabalhos no próprio Instituto Nacional do Semiárido, e conversamos aqui sobre toda essa luta de resistência e existência do semiárido, que domina uma grande parte da região nordestina, e principalmente das perspectivas que existem para o Brasil, né, através do Nordeste brasileiro. Professor Jonas, um abraço muito grande, muito obrigado, né, e eu quero agradecer a você mais uma vez por essa conversa tão interessante. Muito boa noite. Boa noite, Ricardo. Eu queria dizer duas coisas importantes. Eu acho que o Brasil tem muito a aprender com o semiárido, sem nenhuma soberba, nenhum tipo de vaidade, mas vejam, as mudanças climáticas que estão aí apontam a você aprender a conviver com certas carências. Eu estava vendo hoje no Rio Grande do Sul, algumas cidades podem entrar em racionamento de água.
Então, do ponto de vista objetivo, há muita coisa para se aprender com o que se fez aqui, com o que esse povo fez aqui também. Mas eu quero falar do ponto de vista subjetivo. A resistência que os povos sertanejos tiveram, essa resiliência que está num Patativa do Assaré, que está num Zé Dantas, num Luiz Gonzaga, num agricultor camponês, essa resiliência, essa capacidade de superar e saber lutar, o povo brasileiro tem muito que também beber nessa fonte, sabe? Então, os povos do semiárido, sobretudo o agricultor do semiárido, ele é um esteio dessa nação. Eu dedico a ele essas minhas palavras e todo o conhecimento que eu adquiri na minha vida é pensando nesse público. Um grande abraço, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço grande, Jonas. Até a próxima. Encerramos mais um Pense Brasil Nordeste na TV GGN. Abraço e boa noite.